E aí, turma, vamos lembrar um pouquinho onde a gente estava na última aula. Essa é a terceira aulinha de PCR. Hoje a gente vai entrar na PCR quantitativa. Lembrando que o primeiro vídeo de PCR a gente falou lá da era dos Western Blot, do Southern Blot, Northern Blotting, como que isso era feito, né? Essas sondas. Depois a gente passou para PCR normal, PCR RT-PCR, né? Que faz o cDNA, estão lembrados a partir do RNA. E aí a gente viu alguma coisa sobre um semi-quantitativo, né? A gente consegue avaliar, conseguir avaliar mais ou menos o quanto que um RNA estava sendo produzido e pensar para frente o quanto que ele poderia produzir de proteína em cima daquela expressão. Então, o que a gente vai ver hoje é entrando na era dos quantitativos, mas ainda antes disso, nós precisamos falar um pouquinho de uma outra técnica que envolve também sondas que são desenhadas com o auxílio também da PCR, que é a técnica de microarray. Microarray, gente, é como se fosse fazer também uma hibridização, só que de uma forma mais simples do que aqueles blottings que nós falamos. Tudo isso que opera com o microarray é robotizado. Então, para vocês terem uma noção, nós temos aí uma mãozinha segurando uma lâmina de histologia. Vocês conseguem observar aqui nessa figura? E no meio dessa lâmina, nós temos aqui alguns plots de microarray que vão ser hibridizados com uma amostra X de alguns pacientes, né? Então, ou a gente trabalha com trabalha com vários, depende do desenho que você, o desenho experimental que você quer fazer. Mas vamos imaginar aqui que seja um grupo de genes que vários pacientes vão nós vamos colocar a amostra de vários pacientes sobre esse material e vermos se ocorre a hibridização ou não. Isso quer dizer, então, que quando a gente trabalha com microarray, a gente pode pensar em sondas de maneira bastante específicas para aquilo que a gente quer. E uma laminazinha dessa, por exemplo, pode conter até 400 mil pontos, ou seja, 400 mil sequências diferentes para serem hibridizadas. E é claro que isso aqui custa bastante dinheiro, tá? Mas é uma técnica que a gente não pode deixar de falar. Então, apenas os grandes centros trabalham com microarray, o que também já está sendo deixado um pouquinho de lado em função da PCR quantitativa que entrou aí há mais de uma década, né, 2 décadas a 1000 para resolver esse problema de custo também de análise de material genético, tá? Então, vamos lá. Então, todo esse material, né, acontece de forma robotizada, então são programas que colocam o DNA da amostra ou o RNA mensageiro, né, trabalhado já em cDNA através da RT-PCR, plotam essa amostra por cima das lâminas. Então, vocês têm aqui 1, 2, 3, 4 lâminas e o material aqui com essas agulhas ultra finas estão sendo depositados sobre elas. Uma outra coisa que a gente pode observar dessas figurinhas é que, então, existe uma sequência de fita simples onde a minha amostra vai hibridizar ou não com esse material. Existe também esses pontos coloridos que vocês estão vendo. O que é isso? São fluoróforos que vão marcar o meu resultado, se positivo ou negativo ou intermediário. Então, agora a gente vai ver como é que é isso, tá? Vocês estão vendo aqui que tem vários pontos marcados em diferentes posições de uma lâmina. Cada pontinho, gente, que vocês estão vendo aí é um segmento de material de ácido nucleico que vai fazer hibridização. Nesse exemplo aqui que nós temos nesse slide, nós temos, por exemplo, aqui a coleção de moléculas de DNA que sofreram amplificação pela PCR. O material foi depositado numa lâmina que já
então depois vai sofrer hibridização contendo um fluoróforo vermelho, o RNA, né? Aqui no caso é um RNA mensageiro com RNA vermelho, desculpa, com fluoróforo vermelho, e aqui um RNA mensageiro com o fluoróforo verde. Então, quem tiver capacidade de hibridização do verde vai marcar verdinho, quem tiver do vermelho vai marcar vermelhinho, e assim a gente vai observar no resultado final dessa PCR, né? Então, esses RNAs mensageiros são transformados em cDNAs, cada um deles, e ambos plotados na lâmina de microarray. Então, o que a gente consegue observar? Algumas amostras são positivas para marcação com vermelho, outras positivas com a marcação com verde, né? E nós temos alguns intermediários aí, amarelos, que pode ser provenientes da hibridização conjunta de ambas amostras, certo? Então, funciona bem assim, é bem tranquilinho. Podemos fazer um experimento, por exemplo, aqui, ó, que é o que poderia ser representativo da figura anterior, uma cultura de células na ausência de um soro e na presença de um soro. Então, nós vamos ver qual é a expressão gênica deste material. Percebam que eu falei expressão. Se eu falo em expressão, eu estou analisando RNAs mensageiros que são produzidos a partir de genes específicos. Este RNA mensageiro, ele é transcrito na forma de um cDNA. Eles são depois os dois misturados e plotados numa lâmina. Aquele que tem a marcação com verde é proveniente do material sem o soro. O proveniente da marcação com o fluoróforo vermelho vem a partir do experimento com o soro. Quando eu hibridizo na minha lâmina de microarray, os dois juntos, a gente vai conseguir observar resultados que são só verde, só vermelho, e resultados que não marcam nada, que são aquelas regiões gênicas que eu procurei identificar, na qual não são expressas por esta célula, certo? Então, percebam que a minha resposta aqui está sendo de sim ou não. Expressa ou não expressa? Então, o cientista, o pesquisador, ele tem um mapinha onde é cada posiçãozinha aqui da minha lâmina de histologia. Tipo brincadeira de batalha naval, né? Então, eu tenho posição A1, qual é a sequência gênica, A2, A3, B1, B2, B3, e assim por diante. E aí, com base, né, nesses fluoróforos que vão aparecer no meu resultado, eu vou dizer, essa aqui é a posição A, B, C, D, E4, então o gene E4 foi expresso. E assim por diante a gente vai fazendo a análise, tá vendo? Ó? Então, está expresso ou não está expresso? Então, esse experimento que vocês estão vendo no resultado marcado com vermelhinho, vem de um material proveniente de sementes, o verde de folhas, o azul de raiz e o amarelo de outra parte da planta, sei lá, fruto, vamos dizer. Então, aqui no caso o amarelo está em ambos os tecidos, tá? Então, o que a gente consegue observar? Olha só esse ponto 4 aqui, onde está bem o meu spot, né? O meu marcador. Então, esse ponto 4 da primeira linha, posição 4, a quarta coluna, percebam que ele está com vermelho bem fraquinho em relação à primeira. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho bastante expressão e aqui eu tenho pouca expressão. Expressão do quê? De genes que estavam na semente deste material. Então, é assim que a gente analisa. Percebam que eu consigo fazer, de certa forma, uma análise semi-quantitativa. Eu sei que esse aqui é mais expresso do que esse quarto, e que talvez do que esse quinto, se eu fizer uma análise de pontos que eu tenho ali, né? Então, eu consigo quantificar isso melhor. Então, é isso que a técnica de microarray faz. Como isso tudo é passado para um computador que registra esses resultados e me dá
diferentes formas desse resultado. Uma outra forma que a gente tem de avaliar os resultados de microarray é pedindo para que o programinha organize os meus dados em clusters. O que são clusters? São grupos gênicos de uma mesma função. Por exemplo, eu quero que agrupe os genes de ciclo celular, os genes de crescimento, os genes relacionados às biossíntese de colesterol, e assim por diante. Então, vocês estão vendo que essa lâmina aqui, esse resultado que veio de uma lâmina, avalia a expressão gênica em diferentes tempos e uma grande variedade de genes, né? Na verdade, em cada linha aqui, nós teríamos os mesmos genes, cada linha os mesmos genes, só que eles são expressos em diferentes períodos, né? Em diferentes grupos horários, tá? Então, nós também podemos organizar esses resultados desta forma. Olha que loucura a quantidade de material que foi colocado sobre essa lâmina e o que me dá de quantidade de dados, né? Por isso que a gente fala, assim, quem trabalha com microarray, trabalha também com as chamadas big datas, né? Que são quantidade enorme de resultados que às vezes a gente não tem nem tempo de analisar tudo isso. Então, precisa de um cara ligado aí à parte de matemática para poder juntar os dados, ver a significância e aí, então, construir esses significados da quantidade de material que a gente consegue observar, né? Aqui a mesma coisa, nós estamos com verde com vermelho. Geralmente, neste caso aqui, o vermelho é alta expressão e o verde é baixa expressão. Então, também tem como a gente fazer isso daí, né? Um gene que está sendo super expresso e genes que estão sendo down express, com baixa expressividade, tá? E aí, então, passado esse período aí da revolução do microarray, que foi essa loucura aí nos anos 2000, mais ou menos, a gente começa com o PCR quantitativo. O primeiro artigo importante que deu assim o nascimento do PCR quantitativo foi lá em 92, que é do grupo do Griffith, e que mostrou que a gente poderia avaliar com diferentes primers numa mesma máquina diferentes produtos de PCR que estavam sendo produzidos. Então, através de uma equaçãozinha matemática, a gente consegue quantificar este material. Bora a gente ver como é que faz isso, então. Essa técnica do PCR em tempo real, que é também chamada de PCR quantitativa, iniciou, então, aí no final um pouquinho antes dos anos 2000, teve em torno de 10% de artigos publicados ainda nesse período, e 10 anos após, praticamente, a maior parte dos artigos publicados, menos 10% que não usavam a técnica do PCR tempo real. O que quer dizer, então, essa PCR tempo real? Quer dizer que eu retiro uma amostra biológica, um DNA ou um RNA mensageiro. Se eu for trabalhar com RNA mensageiro, eu vou transformar em cDNA primeiro, lembre-se sempre disso. E depois eu vou colocar nesse aparelho de PCR, que é o PCR quantitativo. E como é que isso funciona? Funciona que eu vou acompanhando a cada ciclo o quanto que eu estou amplificando de amostra. Então, vamos imaginar um determinado gene, o gene X das células do fígado de um paciente. Esse gene X, num paciente com tumor, ele tem uma alta expressividade, ou seja, ele produz muito, mas o quanto mais que ele produz em relação a um paciente sem tumor? Então, a gente vai fazer uma comparação para podermos ter uma definição se algum fármaco que tem o objetivo de impedir essa expressão, ele vai conseguir atuar ao longo, então, desse tratamento. Isso é um dos modelos que a gente usa PCR tempo real. Então, se chama tempo real por quê? Porque eu estou vendo na telinha do computador uma curva que vai, tipo a curva de Michaelis-Menten, que vai formando, e ela inicia sigmoide, e depois ela atinge lá um platô, né? E ela, então,
me mostra em tempo real esse perfil de amplificação. Por isso que ele chama PCR tempo real. Então, a gente consegue quantificar quanto mais eu tenho a expressividade de um gene em detrimento de outro, tá? A vantagem dessa técnica sobre a PCR convencional é que ela tem uma alta sensibilidade, boa ou excelente reprodutibilidade e diminui os processos de contaminação em relação à PCR comum. Então, a PCR quantitativa, ou qPCR, pode ser utilizada em diversas aplicações, dependendo do tipo de molécula, né? Como a gente falou, pode ser DNA, pode ser RNA, e aí a gente transforma em cDNA, e também tem as mais modernas aí que trabalham com proteínas. O que a gente precisa saber para PCR em tempo real? Como que ele detecta? Ele detecta quando ele acaba de amplificar e ele emite um sinal de fluorescência. Então, existem várias máquinas de várias marcas, né? Como se fossem vários tipos de tênis, cada tênis de uma marca. Cada tênis de uma marca tem um estilo, um modelo e opera com um tipo de fluorescência a ser detectada, né? Então, existe a de brometo, que é a mais antiga de todas, aliás, nem existe mais. A com Cyber Green, que é extremamente utilizada, a com Cyto9, Eva Green e assim por diante, outros fluoróforos que são mais sustentáveis, né, para o meio ambiente. E existem técnicas que também são mais utilizadas em relação a outras e exigem equipamentos relacionados a ela, tá? Mas de uma forma geral, o princípio é sempre o mesmo, é determinar o quanto um RNA mensageiro ou o quanto um DNA está mais presente numa amostra em relação à outra. Então, extremamente utilizado para expressão, né? A gente usa muito RNA PCR em tempo real para expressão gênica, é a forma mais assim, 99% de utilização dela, tá? Então, nós temos aí a extração do RNA total, são os meus mRNAs, né? Os meus RNAs mensageiros, e nós temos, então, que transformá-los através daqueles random primers, que a gente já falou na aula anterior, em cDNA, e depois esses cDNAs nós vamos identificar quais e quantos e quanto a mais cada gene então foi expressa. Essa figurinha vocês já conhecem, que é a transformação do meu RNA mensageiro em cDNA a partir de um random primer e depois essa amplificação utilizando primers específicos. Este é o gráfico, então, clássico que aparece para nós. Nós vamos ter sempre uma linha de base e a partir do momento que os meus ciclos, aqui nós temos aqui, ó, o número de ciclos, a partir de um determinado ciclo, essa curva começa a se formar, né? Vocês estão vendo que tem várias linhas, cada linha representa para nós aí um mensageiro que está sendo amplificado. E aí, como é que ele quantifica? Ele tem duas formas de quantificação, né? Isso tudo é um programinha que vem acoplado a essas máquinas e que a gente pode fazer uso. Esse programinha, então, ele trabalha ou com a quantificação relativa ou com a quantificação absoluta. E o que quer dizer isso? A quantificação relativa, gente, eu vou estar sempre relacionando com alguma outra molécula que eu conheço, que é o que a gente chama de genes de referência ou também housekeeping genes. House de casa, keeping, K-E-E-P-I-N-G, genes de genes, né? Então, housekeeping genes ou genes de referência. Então, a gente vai fazer uma normalização. E por que a quantificação relativa ela é importante? E aí já estou dizendo para vocês a resposta que ela é a mais importante em relação à absoluta. Porque, pessoal, quando eu coloco uma amostra para amplificar na PCR, pode ser que eu tenha duas amostras, uma amostra eu tenho um pouquinho mais de material genético do que a outra, e aí eu vou ter uma amplificação maior porque eu iniciei com a amostra com maior quantidade, né? Uma massa maior, eu vou ter mais
amplificação, uma massa menor, um pouco menos de amplificação. Então, quando eu trabalho com a quantificação relativa, eu vou sempre relacionar a minha amostra com a expressão de um gene que é um gene de referência, ou seja, em qualquer condição eu vou ter a expressão daquele gene. Então, se eu tenho, por exemplo, duas expressões para avaliar, a do gene A e a do gene B, eu não vou simplesmente olhar o resultado do gene A e do gene B. Eu vou olhar o gene A e o gene B em relação ao meu housekeeping gene, ao meu gene de referência, que é o gene X. Então, se eu tenho a produção do A de 30 nanogramas, a produção do B de 10 nanogramas, eu não vou simplesmente dizer que o A tem 3 vezes mais do que o B, ou que o B tem 3 vezes menos que o A. Então, eu vou olhar o housekeeping. O housekeeping diz que tem 15. Se tem 15 no housekeeping, eu vou fazer a relação do A em relação ao housekeeping e depois do B em relação ao housekeeping e tirar essa diferença, tá? Então, vocês vão ver agora na próxima tabela que ele é bem mais tranquilo. Então, os genes de referência, esses housekeeping genes, tem vários que são usados, né? É obrigatório nos artigos que utilize quando faz o cálculo desse tipo, né? Usando os housekeeping genes, que é o 18S, o gene 28S, aqueles genes ribossomais, GPDH, beta-actina, MHC do tipo 1, EF1-alfa, entre outros. Tá? Então, por que são esses genes? Porque esses genes não sofrem alteração ao longo dos experimentos, ou não devem sofrer alteração ao longo dos experimentos. Mas como assim, professora? Sabe aquele experimento que a gente botou ali dos fibroblastos em cultura com soro e sem soro? Pois bem, fibroblasto é um tipo de célula que vai ser uma célula aderente. Então, essa célula aderente, independente da condição com ou sem soro, ela vai se ligar naquela lâmina, naquele plástico, naquela placa onde ela está crescendo. Se ela é aderente, ela vai produzir beta-actina independente do soro ou não. Ou seja, é um gene que, independente das condições experimentais ou das condições do meu paciente, ele não vai sofrer alteração. Diferentemente daquilo que eu quero no meu experimento. O que eu estou buscando no meu experimento? Justamente quais genes que sofrem alteração na sua expressão e o quanto esses genes são alterados em relação a isso. Então, aqui tem um exemplo bem simplesinho, né? E a modo de quantificação relativa, a gente usa esse método, que é um método de Litvak, que usa 2 elevado a menos delta CQ. Não se apavorem, é tranquilo de fazer, tá? Olha aqui, nós temos uma célula normal, nós temos uma célula tumoral. A pergunta é, o pesquisador quer saber se a expressão do gene P53 é diferente entre células normais e células cancerosas do ovário. Se sim, quanto essa diferença? Então, vamos lá, o que ele fez? Ele pegou células normais, extraiu RNA, produziu seu cDNA. Pegou células do tumor, extraiu RNA, produziu seu cDNA. Fez uma PCR com todos aqueles ingredientes que vocês sabem que são indispensáveis para uma PCR. O primer, as enzimas, os sais, o tampão, né? E vamos ver o que deu. Ele observou que a concentração do gene específico que ele buscava era 29,71 na minha amostra de célula normal e 28,63 no meu gene específico. Imagina que a gente não tem essa coluna. O que você vai dizer? Você vai pegar esse aqui, vai ver a diferença e vai dizer que a normal expressa mais esse gene em relação a tumor. Mas quando você usa o housekeeping gene, você vai ver que esse housekeeping gene sofre pouquíssima alteração, ó, tanto numa célula normal quanto numa célula tumoral.
E aí a gente vai aplicar esse cálculo aqui para ver exatamente quanto é a diferença e se há diferença. O que é que eu faço primeiro? Primeiro eu faço um delta dessa diferença. Qual é essa diferença? Diferença do gene específico menos o gene de referência da célula normal, que é 29,71 menos 25,54. Resultado desse primeiro delta, 4,17. Olha a do tumor. Pego o gene específico, menos o gene de referência, deu 2,94. Agora eu vou fazer o delta do delta. Como que é o delta do delta? Eu pego o delta CQ da minha amostra, menos o delta CQ do meu controle. Como que é isso? 2,94 da minha amostra, que é a amostra com tumor, menos o da minha amostra normal, que é o meu controle, e eu tenho valor de menos 1,23. Para achar o cálculo da expressão relativa, pega o 2, bota lá na calculadora, 2 elevado a menos 1,23, você vai ver que a expressão relativa chega a ser quase o dobro do que o expresso normal. Ou seja, a amostra tumoral é muito mais expressa do que a amostra normal. Tá vendo? Então, é muito importante fazer esse tipo de análise. E aí, gente, para a gente estar fechando essa questão aí, o desenho dos primers para o PCR quantitativo seguem algumas regrinhas básicas, porque se eu vou trabalhar com mais de um RNA mensageiro para buscar, né? Porque eu tenho, vocês viram aí, pelo menos 2, sempre o gene de referência e sempre o meu de análise. Então, eu tenho que ter produtos a serem gerados de no máximo 150 pares de base. Eu tenho que ter que o conteúdo dos meus primers tem que estar em torno aí um pouquinho mais de 50%. Os meus primers têm que começar e terminar com C e com G. Isso tudo para a gente evitar aqueles problemas de desenhos dos primers, deles formarem hairpins, deles formarem héteros e homodímeros. Então, tudo isso tem que ser cuidado, como a gente já viu, né? Como são mais de um primer dentro de uma mesma reação que vai estar acontecendo, o anelamento deles tem que ser muito próximos entre si. Eu trabalhava com anelamento de no máximo 1,5 graus. Aqui está dando 5 graus até de diferença de um para o outro. Porque quanto maior é a diferença de temperatura, o anelamento pode não ficar legal. E se o anelamento não fica legal, a amplificação também fica ruim, tá bom? E aí, então, para desenhar sondas, no caso de usar uma outra técnica que é a TaqMan, você também tem algumas coisas que tem que cuidar para fazer o desenho dos seus primers, que são, na verdade, as suas sondas para fazer a hibridização e a amplificação, beleza? Então, assim, vocês viram, né? Hoje, agora aqui é o final da nossa terceira aula de PCR. Existe uma variedade aqui, como vocês estão observando, muito grande de tipos de PCR. Se a gente for falar só de PCR, a gente vai levar mais de um semestre falando só de tipos de PCR. Eu puxei para vocês aquilo que é mais, assim, importante e tentei trazer um pouquinho aí da história, da evolução dessas técnicas, que são, de certa forma, as técnicas que a gente ainda vê em algumas publicações e que são importantes para a nossa vida, nossa formação acadêmica. Espero que vocês tenham gostado, curtido essa aula e até a próxima aula. Não esqueçam de ver se tem tarefa e apontem para nós lá no Moodle ou pelo SIGA. Grande beijo a todos e até a próxima.